Bom, boa tarde a todos e todas. Eu sou Edmeia Santos, professora da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É um prazer estar aqui. Aproveito e agradeço o convite, a acolhida maravilhosa da Luísa, Carlos, Paulo, Daniela Melaré. E eu bem que sabia que conhecia esse colega aí da ponta de algum lugar, né? Eu morei um ano aqui em Portugal, fiz meu pós-doutorado na Universidade Aberta. Então é um prazer voltar a esta terra. Eu digo que eu estou abduzida, porque o nosso contexto político no Brasil é trevoso, mas nem por isso a gente deixa de produzir, não é mesmo? E estar aqui, podendo compartilhar um pouco do que a gente faz, muito nos alimenta. Então a nossa hashtag preferida no momento é Fora Temer, em primeiro lugar, e em segundo, o UERJ resiste, porque estamos em greve por conta da falência do nosso Estado e a luta continua e continua sempre. E a luta pela democracia, ela nunca para, não é? Então, o que eu trouxe aqui para tentar comunicar em menos de 15 minutos, porque eu já gastei 5 com essas apresentações, é a nossa implicação há 20 anos. Então, eu sou uma pesquisadora da cultura digital, tenho um grupo de pesquisa no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É o programa mais bem avaliado pelas agências de fomento. Então, por conta disso também a pressão é muito grande. E eu não estou sozinha, isso me alenta, né? Porque eu tenho um grupo de pesquisa já consolidado e redes de colegas e parceiros que, juntamente comigo, tentam co-criar cotidianamente pesquisa, formação e docência em nosso tempo. Cultura digital ou cibercultura é toda a produção humana, material, simbólica, no campo da pesquisa, do ensino, da extensão, das artes, ou seja, tudo que produzimos mediados pelo digital em rede é produção humana. E uma vez que isso se legitima e que a gente pode compartilhar, problematizar, é produto da cultura digital. Na literatura de 20 anos atrás, a gente dizia que cultura digital era a cultura do ciberespaço, ou seja, todas as relações comunicacionais mediadas pelo digital em rede, principalmente no campo cultural, simbólico, discursivo, era chamado de cibercultura. Mas a ideia de dizer que a cibercultura era a cultura do ciberespaço é complicada, por quê? Quando a gente não tinha internet na palma da mão, quando o nosso corpo e a nossa autoria estava condicionado ao desktop, a relação que a gente tinha na prática era de dicotomia entre o espaço das cidades, e aí a gente inclui o campo também, e o espaço virtual ciber. Eu, na minha pesquisa de mestrado, lembro do barulhinho do telefone. E no Brasil a gente esperava domingo, meia-noite, sábado, meia-noite, para baixar os e-mails. E aí a gente conversava com as mensagens, produzia circulação e comunicação. Depois a gente ligava a internet para despachar os e-mails e, para partir daí, startar algum processo comunicacional. Então, fisicamente, a gente escutava o sair da cidade para acessar o ciberespaço. Uma vez que a gente se liberta do desktop, uma vez que a gente consegue acessar a internet nas coisas, e a partir de lugares e de tempos e espaços quase ubíquos, essa relação cidade-ciberespaço hoje, para nós praticantes culturais, é mais de interstício, não é? Apesar de vivermos espaços-tempos de exclusão digital, onde muitos de nós não temos autoria nesse contexto que a gente chama de cibercultura. Então, cada vez que alguém se conecta, que produz sentido, significado, autoria, que isso ganha legitimidade e circula em rede, um fenômeno novo da cibercultura emerge. Então, a nossa implicação é com a compreensão de fenômenos mediados pelo digital em rede, e como que a gente pode aprender com a cultura e fazer sala de aula, educação, formação e pesquisa. Nós nos inquietamos,
né? Porque para compreender isso, nós nos inquietávamos muito, principalmente há 15 anos atrás, porque as nossas metodologias de pesquisa, elas eram transposições de pesquisas que fazíamos em contextos locais, físicos, para esses espaços mediados como online. Então eu costumo dizer que a gente não pode pesquisar o Facebook sem facebookar, né? Não dá para pesquisar blog se não for blogueiro. Então não dá para simplesmente dizer que fazemos um estudo de caso, né? É preciso ter imersão, é preciso mergulhar com todos os sentidos. E as metodologias de pesquisa não dão conta disso. E também não adianta dizer que faz netnografia, não é? Porque a netnografia, que está muito na moda, permite nos acompanhar os fenômenos dando-se, mas daí a você produzir sentidos e significados com os praticantes culturais é uma outra história. Então, se a cultura digital é um processo tão dinâmico e complexo, não dá para simplesmente reproduzir os métodos de pesquisa ainda baseados na separação do pesquisador com os processos culturais em emergência. Não dá para fazer pesquisa ainda coletando dados, porque os praticantes, suas narrativas e imagens não são simplesmente dados mortos que a gente coleta e fala sobre eles. E também é muito inquietante tentar dizer o que o outro faz e o que o outro sabe. Então, análise de dados baseadas em coletas de unidades de sentidos, onde um pesquisador diz o que o sujeito fala, eu acho que é simplesmente, como eu diria, muito pretensioso. Então, a gente está preferindo fazer o esforço de compreender a compreensão. O que esse praticante cultural produz, quais os sentidos que ele dá aos seus processos, sobretudo de aprendizagem, e como é que a gente interpreta essas narrativas e imagens dialogando com tudo isso. Primeira coisa para o tema da docência e da pesquisa, é entender que essas tecnologias digitais não são ferramentas, elas não são simplesmente extensões do músculo. Elas são tecnologias de produção de sentido, significado, comunicação, existência. Então, fazer a transposição das tecnologias analógicas e massivas para as práticas contemporâneas não matam essencialmente o que essas tecnologias têm como potência, mas também não conseguiremos dar saltos, não é? Nestas práticas. Então, nosso objetivo no grupo de pesquisa é compreender os fenômenos que emergem como fenômenos de uma cultura nova, diferente, mediada por tecnologias que até então não sabemos muito bem, não é? Como lidar com elas, não só do ponto de vista tecnológico em si, mas sobretudo dos usos. E, por outro lado, como é fazer pesquisa nesse contexto. Então, a gente vem desenvolvendo o que a gente vem chamando de pesquisa-formação na cibercultura. A pesquisa-formação é um método de pesquisa já consolidado na área da formação de professores, e aí a gente pode citar alguns autores, inclusive um bastante conhecido aqui dessa comunidade, que é o professor Antônio Nova, mas podemos falar do Paulo Freire, da Cristine Jossou, né? Então, a minha autoria não está exatamente no método da pesquisa-formação, mas a minha autoria está na atualização do método para contextos de cibercultura. E como a educação pode se apropriar disso, né? Então, a gente tem a tese de que a educação online não é uma evolução da EAD, pura e simplesmente. A educação online é um fenômeno da cibercultura. Como que o praticante cultural faz, como que ele se atualiza, produzindo sentidos nas interfaces digitais, e como que a gente pode se apropriar dessas práticas e fazer outras formas de docência. Então, há 20 anos, quando eu entrava nas salas de bate-papo da internet, eu verificava que era possível ter conversações de 10 duplas simultaneamente.
Mas quando eu entrava numa sala de chat de um ambiente virtual de aprendizagem formal, eu encontrava os professores pedindo audiência e dizendo que aluno podia escrever no chat naquele momento. Então a gente via a sala de aula centrada na oratória do mestre nas salas de chat. E quando um aluno conversa com o outro, a primeira coisa que o professor faz no presencial, e aí eu não vou generalizar, mas eu vou falar do professor que lança a mão da unidirecionalidade, a primeira coisa é dizer: parem de conversar, ou então conversem, compartilhem com toda a gente o que vocês estão falando, porque de repente o que vocês conversam interessa a todos. Então, no fundo, a gente está sempre buscando audiência. E isso, há 20 anos, me provocou muito. Porque quem disse que a gente não pode ter, na sala de aula presencial ou online, 10 duplas conversando simultaneamente? E quem disse que a gente não pode fazer uma troca e uma conversação entre essas duplas? Mas quem disse também que, esporadicamente, a gente pode também pedir audiência? Porque agora, com essa moda da sala de aula invertida, praticamente tem professores que não estão mais dando aula no presencial, no sentido da exposição, que a gente sabe que ela é bem-vinda e ela só é problemática quando ela é a única forma de trabalho em sala de aula. Então, aqui eu tenho um infográfico que é um esforço de síntese do que a gente vem trabalhando, e eu poderia começar por qualquer lugar, não é? Mas, o que é exatamente a pesquisa-formação e onde que esse método difere-se da pesquisação, não é? Que é um método já consolidado nas ciências sociais. A pesquisação, seja numa tradição mais existencialista, para citar o Barbier, ou seja numa tradição mais conservadora, é quando o pesquisador entra em contextos, não é, culturais e com os praticantes produz a pesquisa. Mas, se for uma perspectiva mais conservadora, o pesquisador é aquele que sabe tudo e o praticante, a comunidade, é aquele que vai aprender com o especialista. Numa perspectiva mais aberta, a pesquisa se constrói com os praticantes. Mas a pesquisação acaba sendo um método mais amplo e geral, que vale para as práticas de ciências sociais, antropossociais em geral. A pesquisa-formação, ela é muito mais direcionada a pesquisar com intencionalidades formativas. Transpondo isso para a formação de professores, no nosso caso, pesquisamos com professores, a pesquisa-formação, ela parte do princípio da não dicotomia entre docência e pesquisa acadêmica. No Brasil, por exemplo, quanto mais doutor de um programa 6 e 7, os nossos alunos até brincam, quanto mais Sorbonne, menos interativo, quanto mais o professor está na pesquisa acadêmica, mais ele se afasta da sala de aula. Então, a pesquisa-formação, ela é aquela pesquisa que pesquisa em contextos de docência, não separando a docência da investigação acadêmica. Então, a pesquisa-formação, ela não só permite que formemos os nossos alunos, mas ao formar, nos formamos. E isso significa que é preciso co-criar o dispositivo. E aqui eu não estou falando do dispositivo do Foucault, não é? Do vigiar e punir, mas eu estou falando no sentido do Ardoanot, do Jacques Ardoanot. Dispositivo é qualquer meio material e ou intelectual que os pesquisadores forjam em contexto para pesquisar. Então, gente, os atos de currículo que acionamos, as práticas pedagógicas que fazemos, mediadas por interfaces digitais, não só servem para ensinar, mas servem, sobretudo, para pesquisar com a comunidade, né? No caso, com os professores em formação. E daí, de onde vêm os problemas e as questões de estudo? Todo aluno, né, de mestrado e doutorado, quando entra num programa, a primeira inquietação é: qual é a minha pergunta? E alguns alunos no processo seletivo até perguntam, né, para os seus futuros orientadores o que pesquisar, né? E a gente costuma dizer que o que pesquisar depende muito do
do cotidiano, depende muito da implicação, não é, do pesquisador com o seu contexto. Então, o pesquisador forma e se forma, é preciso entender que esse sujeito da pesquisa a gente prefere chamar de praticantes culturais. Então, nós que pesquisamos nas escolas, na escola básica, no ensino secundário, na universidade ou com pares, a gente precisa compreender que todos nós somos praticantes. E aqui é no sentido do Michel de Certeau, não é? Por mais que vivamos em contextos hegemônicos, o praticante cultural é aquele que lança a mão de táticas. Ou seja, a partir do momento que o nosso presidente golpista fecha o Ministério da Ciência e Tecnologia, que táticas nós pesquisadores vamos lançar para continuar fazendo ciência no Brasil, por exemplo, não é? Então é preciso perceber que nós não somos idiotas culturais, nem os nossos alunos, e que nós, apesar de tudo, acionamos táticas e produzimos o conhecimento. E aí, nós não estamos interessados em pesquisas que vão dizer: os professores não usam laboratório, os professores não usam os dispositivos móveis, os gestores trancam o laboratório. Essas pesquisas não nos interessam. O que nos interessa é saber quem faz, quem produz, apesar de tudo isso. E como a pesquisa, formação, ela é muito mais que uma exploração, porque ela tem intencionalidade de formar, se não fazemos ou se fazemos pouco, o próprio processo de pesquisa vai criar outras dinâmicas autorais. Então, a experiência é fundante, né, em contextos de pesquisa e formação. Por quê? Porque as questões de estudo em pesquisa e formação, elas emergem dos nossos dilemas docentes, daquelas inquietações que chegam na sala de aula presencial e online, e as inquietações podem vir dos alunos, do contexto mais amplo, podem vir de nossos desejos de pesquisa. E uma vez que a gente produz lista os dilemas, produz questões, é preciso contar com experiência. E aí o Boaventura de Souza Santos vai nos dizer que a gente precisa não podemos desperdiçar a experiência. Então o Edgar Morin vai dizer: precisamos acionar nossas certezas para enfrentar as incertezas. E essas certezas que temos se materializam nas nossas experiências, nas formas como usamos as tecnologias, como produzimos o currículo. E a gente pode contar com os sujeitos da pesquisa, co-criando todo esse processo. E aqui, os dados, eles não são coletados, eles são produzidos na interface. Por quê? Porque a gente considera que narrativas e imagens produzidas no contexto da pesquisa são os dados. Eu me inquieto muito com pesquisas que desenvolvem dispositivos, por exemplo, em educação online ou na educação presencial, muitas vezes desenvolvemos projetos, ambientes, currículos, fazemos com os nossos alunos, professores e sujeitos experiências maravilhosas de formação, narrativas e imagens são produzidas e muitas vezes a gente ignora tudo isso e aplica o inquérito ao final. E aí o que vai para a dissertação ou tese são os tais dados dos inquéritos. E o que fazemos com o processo? Vamos desperdiçar a experiência? Jogamos fora as conversações de fóruns, as conversações de chat, os REAs que produzimos? Tudo isso é dado. Então, narrativas e imagens na pesquisa e formação são três coisas: disparadores ou dispositivos, porque se eu abro um fórum com um case, uma imagem, uma provocação, eu gero dados em conversação. Então, os dados que são gerados são os dados que devem ser narrados nos meus relatórios finais, nos meus artigos. E olhar para uma narrativa que a gente produz em contexto é tentar compreender a compreensão. O que este praticante cultural quis dizer?
Então, meu tempo já acabou. Sim, já concluindo. Então, a ideia aqui é entender cidade e ciberespaço como contextos não dicotomizados e perceber que esses ambientes online que utilizamos são o nosso campo de pesquisa e interface com as práticas. Eu fico por aqui. Convido quem quiser saber um pouco mais a conhecer o livro Pesquisa Formação. No debate fala mais. Muito obrigada.